e pregar de forma tópica. O que seria de forma tópica? A gente pega um assunto e vai tratar sobre esse assunto em vários versículos da Bíblia. Meu costume tem sido expor um texto e ficar no texto. Eu acho muito mais fácil, muito mais didático. E para mim mesmo, a minha experiência de aprendizado da palavra, se torna muito mais enriquecedora a experiência quando o texto, aquele texto só, é exposto. Mas, por causa do tema, nós vamos precisar dar alguns saltos em alguns textos, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Depois que eu me tornei pai e acompanhei nos bastidores os primeiros dias, as primeiras horas e as primeiras semanas de uma mãe, eu passei a valorizar e a glorificar muito mais a Deus pela vida da minha mãe. Muito mais. E sabe o que eu descobri? Que as mães não lembram o que elas passaram com a gente bem pequenininho. Mas não é fácil. A minha mãe, assim que nasceu o Timóteo, eu falei: mãe, agora me ensina aqui a trocar fralda. Ela falou: eu não lembro. Fazem 25 anos, eu não lembro de nada. Tá aí, como é que era quando eu tinha tal coisa? Eu não lembro. Tá aí, como é que era quando era cólica? Não lembro. Tá aí, se eu queria bico e tu não queria dar? Não lembro. Só lembro que tu dormia comigo e nós dois dormia e acordavam todo dia de manhã e tu não tinha morrido. E eu penso, Deus é bom. E os médicos não recomendam isso, tá, mães? Dormir com o bebê. Fazem maior terror sobre isso. Mas eu penso que Deus é bom e eu comecei a pensar muito sobre isso. Deus é bom através das mães ou apesar das mães? Será que Deus é bom com todas as pessoas? Será que Deus ele demonstra a bondade pela humanidade de forma igual? Pensando nas mães, será que as mães são dignas de agradecimento a Deus? Se a tua mãe está aqui, tu vai dizer, claro, com certeza. Se tua mãe não está aqui, tu vai dizer, não sei, minha mãe não é lá essas coisas. E aquelas mães que nos maltrataram? E aquelas mães que nos trouxeram más lembranças, muitas más lembranças? E aquelas mães que não conheceram o Senhor Jesus e que nos ensinaram, inclusive, a pecar? Diz que eu não estou. O famoso diz que eu não estou. Minha mãe mandou dizer que não tá. O que é isso, guri? Eu lembro dessa cena. Não foi comigo, foi com meu primo. E durante muito tempo eu fiquei pensando, poxa Deus, tem tanta mãe crente e tu tinha que dar uma mãe incrédula, das mais doidas ainda. E muitas vezes eu lamentei de não ter uma mãe crente. E eu não conseguia reconhecer diante de Deus a minha gratidão. Eu não conseguia levar até Deus a gratidão, Senhor, obrigado pela vida da minha mãe. Tudo que eu conseguia orar é, Senhor, salva a minha mãe. Para quem é filho de crente é muito mais fácil louvar a Deus pela vida da mãe. Mas muitos aqui não são filhos de crente. Como louvar a Deus pela vida das mães? Mães que talvez hoje ainda sejam uma pedra no sapato. Não o irmão Marcos, né? A outra pedra mesmo. Mães que talvez até hoje, toda vez que você liga, ou ela te liga, são mais um desencorajamento do que um encorajamento. Ou talvez tua mãe já faleceu. E ao lembrar dela, você tem uma mescla de sentimentos bons e ruins. E você pensa, será que eu posso ser grato por essa mãe? E eu penso na minha própria experiência, a minha avó foi uma mãe ruim, foi uma avó ruim, e ela já morreu. E hoje, no Dia das Mães, a minha mãe nem sequer mencionou a minha avó. Será que a minha mãe pode louvar a Deus pela sua mãe, que foi uma mãe ruim, uma avó ruim? Será que tudo que vem de pessoas que não amam a Deus é ruim? E eu comecei a refletir sobre isso. Vocês já ouviram falar do termo graça comum? Já ouviram? Quem já ouviu falar desse termo? Graça comum.
Graça comum. Que bom, poucos ouviram. É sempre a oportunidade de ensinar. Esse é um termo técnico que os teólogos desenvolveram para descrever a forma como Deus trata as pessoas de forma geral. Graça, e essa definição eu sempre gosto de enfatizar, é qualquer bondade de Deus a quem não merece. Isso é graça. Se Deus dá o que eu mereço, é graça? Não é graça. É justiça. Se Deus dá o que eu não mereço, é o quê? É graça. Então a bondade de Deus a quem não merece é graça. Gravem isso. Pensando na graça comum, a bondade de Deus para quem não merece, o que os teólogos querem dizer com graça comum, não é que é uma graça mais ou menos, um nível inferior, uma coisinha assim bem, liquidação do big. Não, quer dizer que é uma graça comum a todas as pessoas. Nos nossos dias seria melhor dizer uma graça geral, porque comum dá uma ideia de uma coisa sem sal, mas não é esse sentido. É uma graça, uma bondade de Deus a todas as pessoas, todas, que não merecem. Quem são todas as pessoas que não merecem a graça? A bondade de Deus? Todas as pessoas. Porque Romanos nos diz, 3:10, não há nenhum justo, nenhum sequer, todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que busque a Deus. Sua boca é o quê? Como um túmulo. Sai mentira, sai morte, sai maldição, sai veneno. Ah, esse sou eu? Cruzes? Acho que não. Acho que a Bíblia está falando de outros. Aqui do Centralão, aqui. Como é que é o nome do presídio de Novo Hamburgo aqui? O presídio de Novo Hamburgo deve ser daquele tipo de gente que Deus está falando. Eu não. E é essa a descrição para todas as pessoas. Todos se corromperam. Igualmente, todos. Não há nenhum que faça o bem. Nenhum sequer. Nenhum. Esse é o evangelho que nos salvou. E se você crê nesse evangelho, você precisa crer numa coisa. Todos não prestamos. Não prestamos. Então, se alguém disser para você, olha, irmão, eu acho que você está pecando numa área, você deve ter surpresa disso? Nossa, não pensava que eu ia pecar nisso. E eu já confrontei irmãos que me disseram, nossa, cara, nunca ninguém me falou isso. Então, nunca ninguém te almou a esse ponto, de falar que tu peca, porque, desculpa, tu não é um calvinista de 7 pontos? Tu não crê na depravação total dos seres humanos? Mas tu não está na depravação total? Quando alguém disser, você está pecando, você tem que dizer, bah, mais um então. E quando alguém disser, você está acertando, parabéns, aí você deve ficar surpreso. Oh, é? Sério? E não quando pecar. Embora Gálatas nos diz que se algum irmão for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem corrigi-lo. É verdade que a gente pode ser surpreendido, mas o fato de nós pecarmos não deve ser surpresa. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para mostrar que a única diferença de nós e eles, nós crentes, eles descrentes, é uma coisa só. O quê? A graça especial. Nós falamos de uma graça comum, a graça geral, onde todos recebem. Mas existem aqueles que recebem uma graça especial de Deus. E qual é essa graça especial? A salvação em Jesus Cristo, a pessoa do Senhor Jesus, o Espírito Santo, os bons frutos, ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, uma boa mãe, um bom pai. Isso é graça especial. Será que os descrentes também recebem graças que os fazem bons pais e boas mães? É só olhar para a experiência aí fora. Existem sim mães e pais que são bons pais e boas mães sem Jesus. Existe. A graça especial de Jesus traz salvação e transformação. E a graça geral de Deus
também traz boas coisas ao mundo, boas coisas a nós. E o que os teólogos vão dizer? Existem alguns textos que nos mostram essa bondade de Deus geral. Alguém lembra de um texto onde fala de uma bondade geral de Deus, uma bondade, uma graça comum de Deus? Não precisa dizer o endereço. Só dizer, tem aquela passagem que fala mais ou menos isso. Sim, um bom exemplo. A bondade de Deus por quem? O mundo. E o mundo não é a terra, é as pessoas. Elton. Perfeito. Onde é que Jesus falou isso? No Sermão do Monte. Ele falou, pois Deus faz chover e dar sol sobre os bons e sobre os maus. Você lembra quando Jesus fala assim, se o seu filho te pedir um pão, você dará uma pedra? Se pedir um peixe, você dará um escorpião? Se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu vos dará todas essas coisas. O que Jesus está falando? Que quem é mau, o que dá aos filhos? Coisas boas. Quando Jesus fala assim, não cumprimentem aqueles que cumprimentam vocês, ou não tratem bem aqueles que tratam bem vocês, ou não deem aqueles que vocês sabem que vão dar de volta, porque quem faz essas bondades são os incrédulos, os gentios. Jesus fala, eles fazem o bem para quem vai fazer o bem de volta. Mas aqui, qual é a ênfase? Também fazem o bem. Fazem o bem. Os pais que não conhecem Jesus fazem os bens aos seus filhos. Os incrédulos que não conhecem Jesus fazem bem aos seus amigos. Ou vocês acham que nos times de esporte, nas equipes de guerra, nas companhias de guerra, não existe verdadeira amizade? Verdadeira parceria? Verdadeiro altruísmo? Isso tudo é de quem? De Deus? Ou só pode ser de Deus, ou só pode ser de quem? Pode escolher. Satanás, do pecado ou do mundo. Mas Tiago nos diz que toda a bênção, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. O que é o Pai das luzes? Coisa estranha essa. É o Senhor dos céus, é o Senhor das estrelas. Este Deus, toda a bênção vem dele. E gente, quando eu comecei a entender isso, foi transformando no meu coração o sentimento passado que eu tinha da minha mãe e gerando uma gratidão muito, muito grande. Pela graça de Deus, todos os dias, Jeremias diz, a misericórdia de Deus se renova. O que é misericórdia? É bem fácil também. Se a graça é a bondade a quem não merece, a misericórdia é o castigo que não é dado ao que merece. O que quer dizer esse versículo? Que toda manhã, eu e você merecemos um castigo. Toda manhã. A gente acorda e merece ir para o inferno naquele instante. Mas o que acontece? Deus dá mais um dia. Eu vou te dar mais um dia para tu se arrepender dos teus pecados. E mais um dia. E mais um dia. É a bondade de Deus isso? Certamente o é. A conservação do mundo como a gente conhece, das coisas boas que tem no mundo, será que vem de Deus ou de Satanás? A energia elétrica. Vocês acham que a gente ia ter culto sem energia elétrica? Dificilmente. A energia elétrica é algo de Deus ou de Satanás? De Deus. Mas quem inventou? Quem descobriu e inventou a forma de distribuir sobre lâmpadas? Deus ou os homens? Os homens. Mas é de Deus ou não é? É de Deus. Isso é graça geral. Tudo que nós desfrutamos de bom, ainda que homens que não amam a Deus fizeram, isso veio de Deus. Lembra de um exemplo no Antigo Testamento de alguém que não conhecia Deus e Deus usou para fazer bondade?
Tem um nome que me vem à mente com 4 letras apenas. Ciro. Lembram dele? Ciro era um rei. E a Bíblia diz em Isaías que Deus, é interessante, Deus fala que Ciro é separado por ele. Diz, não, eu separei Ciro e fiz dele forte e fiz dele um instrumento. E ele termina dizendo, embora Ciro não me conheça. Deus usa o rei Ciro para abençoar o povo de Israel. E Ciro conhecia a Deus? Não conheceu. Bondade de Deus, de forma geral. Mas olhando para o texto bíblico, irmãos, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um texto que nós temos em Isaías, capítulo 49. Antes disso, pode ir para o último capítulo de Isaías, que é o capítulo 66. Isaías 66. Essa passagem é muito comovente, irmãos. Para mim, nesse momento que eu estava refletindo sobre a minha mãe e observando a mãe dos meus filhos, o quanto ela era tão cuidadosa, tão dedicada, tão amorosa, tão terna pelos nossos filhos, na hora de amamentar. E ao mesmo tempo, o quanto os nossos filhos queriam isso, desejavam isso. E o Timóteo chegava a fazer assim, ó, de prazer de poder mamar e ter aquele tempo gostoso com a mamãe. Quando você for pai, pensando no Michelzinho aqui, os outros meninos, vocês vão lembrar dessas palavras. É lindo de ver. É lindo, é um momento lindo. E toda mãe deve amar esse momento. Claro, deve odiar às vezes também, porque às vezes o bebê é meio pecador. Mas olha só o que diz aqui, Isaías 66, versículos 12 a 13. Deus está falando aqui para Israel. São as últimas palavras de Deus em Isaías a Israel. E Deus diz que ele vai sim trazer castigo sobre Israel. Mas ele, antes de terminar a carta, ou melhor, o livro, ele diz, mas há esperança. Há esperança. Ele diz assim, no versículo 10, podem começar no 10 comigo. Regozijem-se com Jerusalém e alegrem-se por ela, todos vocês que a amam. Regozijem-se muito com ela, todos vocês que por ela pranteiam. Como assim pranteiam? Vocês que estão chorando por Jerusalém. Ela vai ser arrasada, completamente destruída, e vocês vão chorar. Se tinha uma coisa que os judeus achavam que jamais seria destruído, era Jerusalém. Por quê? Porque era a cidade de Deus. Nunca ninguém vai pisar lá, nenhum inimigo. Eles até se gabavam disso. E eles tinham até uma confiança idólatra nisso. Jamais vão destruir Jerusalém. Jamais. Capaz que Deus vai deixar eles chegar lá e destruir tudo. Mas Deus diz através de vários profetas que isso vai acontecer. E vocês vão chorar e vão rasgar as roupas. E as mulheres que têm filho vão desejar nunca ter tido filhos. Tamanha a desgraça que vocês vão ver. Por causa do pecado de vocês. Mas, versículo 11 ele diz, pois vocês irão mamar e saciar-se em seus seios reconfortantes, e beberão à vontade, e se deleitarão em sua fartura. Deus fez a mãe, desde da gestação, as transformações que acontecem no corpo de uma mãe são impressionantes. Quando você passa por uma gravidez, o pai, a mãe que acompanha isso, você fica espantado com a maravilhosa obra de Deus.
os órgãos da mãe movem de lugar. Movem de lugar. A coluna move de forma para sustentar imagina, aquele corpo ali dentro, um bebê que quase dá metade dos seus órgãos internos. Aquilo cresce em sua barriga. E o corpo da mãe muda, e os hormônios começam a ser produzidos. E há uma cadeia de acontecimentos incríveis quando a mulher está grávida. E quando ela entra em trabalho de parto, o corpo produz hormônios diferentes. E sabia que é nesse momento que o hormônio vem, um hormônio específico, que eu não lembro o nome. A Tati deve lembrar, e talvez o Wallace também, por ser da área da medicina. Existe um hormônio que começa o trabalho de parto e começa a produção de leite na mesma hora. Na mesma hora. Por isso que todo bebê que sai vai encontrar o leite. Já ouviram aquela história? Não, a mãe dá pouco leite. O leite é fraco. O leitinho da mãe é fraco. Esse aí é meio que água com açúcar. Não, tem que dar uma sustagem, tem que meter uma farinha, um açúcar ali na mamadeira e ficar que nem o Levi ali, né? Baita de um bebê. Parece uma abóbora. Gente, foi feita uma pesquisa com uma mãe indigente, uma mãe mendiga e uma mãe de uma classe alta, que só comia coisa do Bourbon aqui, de melhor. E aí foram ver os leites. O leite da mãe deve ser muito melhor, né? Aquela ali come um monte de ração boa, essa aqui come que acha na rua para comer. O leite dela deve ser superioríssimo. E sabe qual era a diferença do leite? Nenhuma. Não existe leite fraco. Não existe. Isso é história de vó. E quem faz tudo isso? O Deus Pai. Sabe quanto custa a fórmula que imita perfeitamente o leite da mãe? Sabe quanto custa uma lata da fórmula que imita perfeitamente o leite da mãe? 600? 700, olha aí. Tá pensando alto, hein? Vocês acham? Mais? Não existe com toda a tecnologia. Se pedir para a NASA fazer um leite que seja igual ao da mãe, não existe. Porque além de nutrir, ele enche a criança de anticorpos. O melhor remédio para um bebê, a melhor vacina, a melhor nutrição é o leite materno. Isso é de Satanás? É de Deus. Mas é de mães que amam a Deus ou mães que não amam a Deus? É geral. Até da mãe drogada, com substâncias, até da mãe com AIDS, por uma vida ímpia. Essa mãe tem o suficiente para o seu bebê. Quantos bebês sobreviveriam sem uma mãe? Na história do mundo. Quem acha que nenhum? Eu acho que nenhum. Mas tem os pré-natal, tem as UTI, olha aí, tem os bebês que crescem dentro dos hospitais. Mas quantos médicos ganham para isso? E os enfermeiros? E os técnicos? Quem paga isso tudo? Quanto uma mãe cobra? Nada. Se não pagarem os médicos, os enfermeiros e os técnicos, os bebês vão morrer. E as mães não cobram nada. Nenhum bebê da história da humanidade sobreviveria sem uma mãe. E é aí que eu entendi o quanto a imagem de uma mãe é uma graça comum, uma graça geral de Deus, absolutamente imprescindível para a humanidade. Nós não estaríamos aqui sem o cuidado especialmente dos primeiros 6 meses das nossas mães. É verdade que muitos de nós não lembram como foi com os filhos. É verdade que muitas mães já faleceram aqui. E é verdade que tantos outros nunca viram bebê ser amamentado. Mas, queridos, passando por isso e observando, e pensando nessa profecia, eu vi o quanto o mamar do seio da mãe é reconfortante, é deleitante, é cheio de fartura. E quem usa uma imagem dessas?
Deus. E onde ele usa isso? Nessa profecia. Ele diz: vocês em Jerusalém, vocês vão mamar nos seios de Jerusalém e serão saciados. Versículo 12. Pois assim diz o Senhor: estenderei para ela, quem é ela? Jerusalém, a paz como um rio e a riqueza das nações como uma corrente avassaladora. Vocês serão amamentados nos braços dela e acalentados em seus joelhos. Assim como uma mãe consola o seu filho, o quê? Eu. Quem é o eu ali? É Deus. Assim como uma mãe consola o seu filho, também eu os consolarei. E em Jerusalém vocês serão consolados. Qual é a imagem que Deus usa para se descrever no seu cuidado? De uma mãe. Mas não é Deus Pai? Não é masculino? Mas ele se diz uma mãe. Ele usa a imagem de uma mãe. E ele diz: assim como a mãe faz, eu farei. Você que foi mãe, ou melhor, que é mãe, e você que já foi mãe de bebê pequeno, ou você que acompanha isso, a gente tem muitos aqui na igreja. Quando o bebê começa a não aceitar mais nada, só chorar, só incomodar, o que a gente diz? Dá para a mãe. Ó, não tem o que fazer para esse bebê. Nem o pastor orando vai resolver. Passa para a mãe. Porque ele precisa do conforto ou do reconforto do colinho da mãe. Ele precisa daquele momento gostoso com a mãe. E é isso que Deus quer ter com a gente. Um momento de reconfortamento. Em que momentos? Em momentos de desespero. Assim como em momentos de desespero que a gente não lembra. Aos 2 meses de vida. Aos 6 meses. Que só uma coisa confortava a gente. Assim nós vivemos ainda hoje. Existem momentos nas nossas vidas em que a gente fica sem esperança, sem expectativa. A gente fica pensando: da onde vai vir o socorro? O que vai me confortar? Eu só olho para frente e tem problemas. Eu não vejo esperança, eu não vejo solução para isso. Talvez os irmãos em 2020 se viram assim. Eu não sei mais o que fazer. O problema é ela. E ela dizia: o problema é ele. E só Deus pode mudar. E eu não posso fazer nada. E talvez a gente vá passar por isso ainda. E a gente vai chorar. E vai se desesperar. E as pessoas vão olhar para nós e dizer: só tem um jeito. Só tem um colo que vai te confortar. É o do pai. Que se diz uma mãe. Que se diz uma mãe no seu cuidado. De colocar no colo. De colocar no seu joelho. E se você fica um pouco espantado com a ideia de Deus se apresentar como uma mãe, o que você pensaria de Deus se apresentar como uma galinha? Quando Jesus chora por Jerusalém, ele chora, quando ele está indo para Jerusalém, nos últimos dias dele de ministério, ele olha para Jerusalém e chora, e diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, quantas vezes eu quis reunir você embaixo das minhas asas, como faz uma galinha, com os pintinhos, e você não quis. É assim que a galinha protege os seus pintinhos. Se você tem uma experiência com o interior, você chega perto de um pintinho, ele se manda para a mãe dele, e nada tira ele de baixo. Assim Deus quer com a gente. Vem para as minhas asas, vem para esse lugar de conforto, vem para o meu colo. E nós insistentemente não queremos saber do colo do nosso Pai. Mas Ele nos chama a fazer isso. Vem. E Ele fala isso para crentes: venham os meus filhos. Venham para baixo das minhas asas. Venham para o meu colo. E Ele faz esse convite a descrentes. Venham para a minha casa. Venham para o meu colo. Venham para baixo das minhas asas.
sejam os meus filhos, pois Ele promete a adoção de filhos a nós, em Cristo Jesus. Queridos, continuando ainda aqui, ele diz no versículo 13, né? A gente já leu. Assim como uma mãe consola o seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Se você não louvou a Deus ainda, nesse dia, pela vida da sua mãe, eu gostaria de te dar a oportunidade agora de fazer isso. Seja sua mãe uma mulher que te abandonou ainda bebê. Seja sua mãe uma mulher que te cuidou, te amamentou, e você nem sabia disso. Viu, Guilherme? Só está aqui porque tua mãe fez isso um dia. Seja sua mãe uma mulher que até hoje é uma bênção para ti. Eu quero dar um minuto para você orar agora, louvando a Deus pela vida da sua mãe, porque sem ela, você não estaria vivo, não estaria, sem dúvida alguma. Pode orar, fique à vontade diante de Deus. Senhor Deus, eu confesso a Ti, Deus, diante dos meus irmãos, que muitas vezes eu fui ingrato pela minha mãe, sem saber, que antes mesmo de eu saber quem eu era, antes mesmo de saber o que era fome, antes mesmo de saber dizer mamãe, ela já cuidava de mim. E ela era teu instrumento para isso. O Senhor cuidou de cada um de nós aqui, no seio das nossas mães. E foi a tua mão conosco. Muito obrigado pela vida das nossas mães, Senhor. Muito obrigado pela tua graça geral, a tua bondade para nós. Ainda que bebês, não merecíamos a tua bondade. E tu nos deu através das nossas mães. Um confortante e quentinho colo. Um cuidado todo especial, que nós nunca vamos poder pagar. Muito obrigado, Senhor Deus. Perdoa a nossa ingratidão. E nos ajuda sempre a reconhecer a tua graça. Até mesmo no mundo ímpio. A reconhecer tua bondade. E os atos de bondade das pessoas, como vindo de ti, Senhor. E isso nós louvamos por meio do sangue de Cristo. Amém. Amados, eu conheço a história de todos vocês, quase todos vocês. E eu não recordo aqui se tem alguma mãe que abandonou vocês na infância. Mas se houver alguém aqui que a mãe abandonou, olha o que Isaías diz no capítulo 49. Versículo 15. Quarenta e nove, 15. Olha a pergunta do profeta. Naqueles tempos, mãe era bem parecido com ser mãe hoje. Ele pergunta, Deus na verdade pergunta, haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama?
e não ter compaixão do filho que gerou. Será que é possível isso? Será? Sabe o que a mãe produz quando está amamentando? Ocitocina, esse eu lembro. O hormônio do amor. Esse é um grande hormônio que não se vende em farmácia. O hormônio do amor. E quando a mãe amamenta o filho, ela sente um amor tão grande por ele, gerado por esse hormônio, que vem de Deus, que ela não pode esquecer esse bebê. Ela não pode, ela não consegue esquecer. É engraçado que às vezes o bebê estava dormindo, qualquer um dos nossos bebês, e a Tati, tá chorando, tá me chamando. Não, Tati, não ouviu nada, não tem bebê chorando. Até quando o bebê não chama, a mãe está ouvindo. De tão especial que é a amamentação. Mas Deus diz, no versículo 15, embora ela possa esquecê-lo, talvez alguma mãe possa esquecer o seu bebê. Talvez vocês já ouviram casos disso. O que Deus não esquecerá, jamais esquecerá de nós. Deus usa o exemplo da mãe para dizer, eu vou cuidar de vocês como uma mãe cuida de vocês. Mas Deus, a minha mãe não foi boa, ela me abandonou. Ainda que ela te abandonou, meu filho, ainda que este exemplo, que é muito bom, o exemplo de uma mãe, ainda que ele é muito bom, mas se ele falhar, eu sou mais que uma mãe. Eu não vou esquecer. Não esquecerei de você. Como pode mães decidirem abortar? Sabia que na Califórnia, que é a mais alta ponta de pensamentos satânicos hoje, eles estão discutindo uma lei que permita à mãe 30 dias de devolução. Então nasce o bebê, ela fica 30 dias ali. Eu vou dizer para vocês assim, 15 dias é a maior moleza do mundo. O bebê só dorme 15 dias. Depois de 15 dias ele descobre que tem pulmões e começa a chorar e chorar. E só para depois de 6 meses, 8 meses. Então a mãe tem 30 dias de experiência. Ela vai amamentar, vai ter essa troca. E se ela disser que não quer o bebê, ela pode o quê? Dar para adoção? Isso já seria bem impressionante para nós. Como pode que uma mãe que amamenta, que tem essa experiência da ocitocina, que está com aquela vidinha tão frágil, uma vidinha tão frágil. A Isabel e o Timóteo, quando nasceram, eram tão frágeis que a gente achava que pegar ia matar eles. Mas não morre, tá? Essa coisinha aqui vai morrer sem a mãe em 24 horas. E essa mãe experimenta isso 30 dias. E se ela não quiser, ela pode matar ele. É isso que a lei está estudando. É isso que está sendo trabalhado para ser uma lei pelos partidos liberais, pelos partidos progressistas da Califórnia. Eles já avançaram muito nesse sentido. Hoje, quando o bebê nasce, na hora do parto, eles matam. Já existe isso na Califórnia. É só mais um passinho para frente. 30 dias. Quem sabe 6 meses? Vai que a criança incomoda demais ou tem algum problema de saúde. Pode matar. E a gente diz expressões como essa, como disse a irmã, meu Deus, como pode ser isso? Mas Deus diz, ainda que seja isso, eu não vou esquecer de você. E para encerrar nossa noite, Salmo 27. O Salmo 27, versículo 10. O salmista Davi, que era um homem muito intenso, que passou por coisas muito intensas. Uma pessoa intensa que passa por coisas não muito intensas já é intenso. Tudo é uma tempestade em copo d'água. Agora imagina uma pessoa intensa que passa por coisas intensas. O que é isso? 73 salmos que a gente tem na Bíblia. Os que Davi escreveu. E esses salmos de Davi ilustram situações
que algumas delas a gente nem experimentou. E olha um conforto que Davi tem no Salmo 27:10. Ainda que me abandonem pai e mãe. Todas as versões trazem o pai primeiro? Quem normalmente é o primeiro a abandonar? O primeiro a abandonar é o pai. Quantas famílias, o pai abandona os filhos? Ih! Dá para encher, eu aqui lembrando, encho uma mão já. Quantas mães deixaram os filhos? São muito raros os casos. Muito raro. Mas ele diz: ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Queridos, talvez a sua mãe não tenha sido uma mãe tão boa assim. Mas tem alguém que é muito bom. O nosso Senhor. E Ele o acolherá. Talvez você não tenha mais a sua mãe para te dar um colo. Mas você tem o Senhor. Sabe que quando eu chego na minha mãe, acontece uma coisa muito curiosa comigo. Eu meio que relaxo, sabe? Ai, daí eu sento no sofá e diz: ô mãe, dá um cafezinho. Ô mãe. E a Tati: Rô, não sei o que acontece contigo. Quando tu vai na tua mãe, tu fica todo molengão. Tu não me ajuda? Eu tenho que lutar contra isso. Porque até hoje, tá com a minha mãe é tão... Ai, que colo gostoso, mãe. Me dá um carinho, me dá um cafezinho, dá um chimarrão. Mas ainda que a sua mãe não seja assim, ou você não tenha mais ela, nosso Pai nos recebe assim. E o que é melhor, ainda há de nos receber com os braços abertos na nossa morada celestial. Jesus falou: na casa do meu Pai tem muitos aposentos ou moradas. Eu vou lá, vou preparar e vou voltar. Amém? Santo Deus, te louvamos pela tua palavra. Ainda que e apesar do pregador, como eu nessa noite, 2 ou 3 versículos são o suficiente para nos encher o coração de esperança e de gratidão. Gratidão pelas nossas mães, Senhor. Por mais estranhas que tenham sido as nossas mães, ou possam ter sido, por mais negligentes que elas possam ter sido, nós vemos a tua bondade através dessas mães. E essa bondade é do Senhor. Muito obrigado pela vida delas. Muito obrigado pelo teu cuidado. O Senhor cuida os bons e os maus. Todo bebezinho, o Senhor cuida, seja ele bom ou mau. Te louvamos por isso, Santo Deus. Porque ainda que os nossos pais nos abandonem, ainda que a nossa mãe nos abandone, o Senhor nos acolherá. Te louvamos, Senhor. O teu amor, a tua graça especial nos faz ter um desejo apenas: te adorar, Senhor. Recebe nosso louvor.